Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, povo de Deus. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa casa, pastor Theo, sua família, ter nos recebido, pastor Giovanni, sua família, presbítero Edson, né? Presbítero evangelista? Evangelista irmão Edson, meu amigo, que eu ganhei. Amém. E toda a igreja, estou muito feliz, a esposa do pastor. Deus abençoe a vida de vocês por essa igreja tão maravilhosa nesse lugar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, como confirmação, o pastor Giovanni abriu no mesmo texto que Deus me deu para esta noite. Amém? O irmão que toca bateria, não me lembro o nome, mas também me recebeu muito bem. O irmão que está lá no som, que fez o cartazinho, Deus abençoe sua vida também. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém, povo de Deus? Vamos ler essa palavra. Hoje eu quero falar de um assunto bastante importante para a igreja de Deus. Mas vamos ler. Diz assim a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Quero falar sobre algo muito importante essa noite. Eu quero tratar com a igreja. Sempre costumo dizer que eu não sou pregador itinerante, sou pastor de ovelhas, e por isso o assunto que a gente vai tratar essa noite não muda nada daquilo que o vosso pastor tem ensinado nesta casa. Amém? Costumo dizer que muitas pessoas valorizam muitos os que vêm de fora, mas o segredo da sua bênção é o que está dentro. Então, valorize o seu pastor, valorize a palavra de Deus que está sendo liberada da vida dele para a sua vida. Amém? Seu pastor é o canal de bênção para a sua vida. Ele é o cano por onde a água passa para ir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não se esqueça disso. Quem entende e respeita um princípio de um sacerdote, prospera. Toda casa que tem uma cobertura sacerdotal, ela prospera no Senhor. A gente precisa entender isso e aprender isso como uma verdade na nossa vida e na nossa história. Tem gente que está com uma vida toda destruída nesta geração, e a gente conhece. Talvez tem pessoas que têm 20 anos, 30 anos de crente. E ele não consegue romper na caminhada, não consegue prosperar. E a gente ora e pergunta a Deus o porquê, mas porque está com um princípio quebrado. Pastor não sabe o que está falando, eu faço o que eu quiser. Outro problema, Deus falou comigo. Entende-se uma coisa, cuidado com esse negócio de que Deus falou comigo. Porque, na verdade, se fosse isso uma verdade, Deus não precisava ter corrigido a irmã de Moisés, sim ou não? Não precisava ter corrigido. Por causa disso, ela passou 7 dias fora do arraial. Por quê? Porque ela achou que Deus falava com Moisés, era obrigado a falar com ela. Deus não quebra princípio, irmão. Deus fala com o sacerdote que lhe é de direito. Amém? Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante relevante nas nossas vidas. Eu quero falar sobre maturidade no espírito. Maturidade no espírito. Nós precisamos entender essa verdade o mais rápido possível nesses dias. Porque muita gente está perdido na caminhada por falta de ter maturidade no espírito. A Bíblia vai falar de espírito, alma e corpo, como o apóstolo Paulo trata aqui nesta palavra. O vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Amém? Eu vou usar o celular, o estudo que eu fiz, que meus negócios ficou tudo no Brasil, e eu vou usar o celular. Amém? Amém? Glória a Deus. Como introdução aqui de algumas coisas, eu quero só ler aqui, eu quero ser bem didático para você aprender essa palavra nessa noite. Amém? Você não será mais o mesmo depois dessa palavra. Eu tenho certeza que haverá um crescimento de Deus para a sua casa, para a sua família, na sua empresa. Você vai desfrutar de muita bênção de Deus, irmão.
Eu creio nisso nessa noite. Todo cristão sincero busca mais de Deus e de sua vontade. Na caminhada da vida cristã, precisamos de conhecimento, oração e poder. Maturidade é mais que um dom extraordinário. É um processo vivido no dia a dia da Igreja do Senhor Jesus, guiado pela palavra de Deus. Nas lições desse curso, estudaremos princípios e verdades bíblicas indispensáveis para que você cresça em maturidade e conhecimento diante de Deus e tenha a sua vida firmada na vida da Igreja. Tenha a sua vida firmada na vida da Igreja. Formar cristãos maduros, instruídos na palavra de Deus e aptos a ministrar ao seu povo, esse é o propósito desta palavra de hoje. Amém? E você vai entender que você pode fazer, que você pode gerar muito mais do que você tem gerado depois dessa palavra. Amém? E a nossa oração é para que Deus te use você depois dessa palavra. Um nível de espiritualidade muito maior do que você está vivendo hoje. Amém, queridos de Deus? Prosseguindo aqui, princípios de revelação na palavra. Não tem como ter maturidade se nós não tivermos um princípio de revelação na palavra. O que está acontecendo hoje? Muita gente está vivendo. Sempre eu falo isso. Nós temos uma grande geração hoje, um grupo que é a mesma coisa de um papagaio. Só repete o que os outros falam. Nunca vai ter maturidade no espírito. Nunca vai crescer espiritualmente. Por quê, pastor? Porque eu preciso buscar o conhecimento. Oséias vai falar sobre isso, Oséias 6:3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a sua saída como a alva, ela é certa. O povo, por que o povo perece, irmão? Por que o povo perece? É porque ora não, orar o povo está orando. Jejuar o povo está jejuando. Buscar o povo está buscando. Vindo para a igreja, o povo está vindo para a igreja. Mas por que tanto prejuízo na igreja de Deus? Eu quero crer que aqui não tem, mas no Brasil é muito. Hoje eu estava chorando, conversando com um pastor amigo meu, ele contando algumas situações de alguns pastores. Eu chorei muito, cheguei aqui, chorei bastante. Então a gente percebe que a falta de maturidade, a falta de conhecimento. O que conhecimento é esse, irmão? Pastor, é conhecimento teológico? É uma base. É conhecer a Deus na íntegra. Conhecer a Deus na íntegra e na sua essência. Amém, irmão? Se você conhece a Deus na sua essência, você não é levado por qualquer vento que passa na sua vida. Você não é induzido por qualquer história. Porque tem gente que diz assim, saiu no jornal, aí você quase morre. Ah, saiu no jornal que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e entre outras coisas mais. A pessoa nem dorme aquela semana. E uma notícia que já está na palavra há muito tempo e a gente não pegou. Sim ou não? Quando falou que ia vir o Covid, a gente ficou com medo. Mas a Bíblia, Mateus 25, já estava falando dessas coisas, irmão. A igreja já sabia. A igreja sabe dessas coisas. Mas a gente precisa criar maturidade nesses dias, para que a gente possa desfrutar da vida de Deus. Porque senão a gente vai ficar 30 anos dentro da igreja e vai ficar perecendo, ferindo alguém, dando trabalho para o pastor, dando trabalho para a família, por falta de maturidade no espírito. Então, se isso não fosse importante, essa palavra, o significado dela em hebraico, eu anotei aqui, é tamim, que significa completo ou inteiro, não é perfeição humana, mas uma integridade divina. Essa maturidade que a gente está falando, não é o homem que constrói em si mesmo, mas é Deus que constrói em você todos os dias. Para gerar maturidade, é preciso renúncia. Você vai ter que perder algumas coisas, porque o verdadeiro evangelho, Jesus disse, aquele que vem após mim e quer me seguir, é necessário que negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz todo dia. Maturidade é você pegar a cruz todo dia. Pastor, está difícil para pegar a cruz amanhã. Pegue ela de volta, ela é sua. E ela vai lhe ensinar a conhecer o Deus que você serve, que você caminha com Ele. Observa que o inimigo mudou as estratégias. Antigamente na igreja manifestava tanto demônio. Era ou não era, pastor?
manifestava tanto demônio na igreja. E ele percebeu que essa tática dele não estava mais resolvendo. Ele mudou de estratégia. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, irmãos. E às vezes a gente está lutando com algo, com as armas erradas. Quando você tem maturidade de Deus, você luta com as armas corretas. Você não perde tempo. Quem não tem maturidade perde tempo. Faz as coisas fora do tempo. Toma decisões fora do tempo, sim ou não? Por isso que Eclesiastes 3 vai dizer, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de falar, tempo de ficar calado. Às vezes, quando a gente não tem maturidade, é tempo de calar a boca e a gente está falando. E a Bíblia está dizendo, é tempo de ficar calado. Deus está dizendo, fique em silêncio. Porque existe uma coisa muito certa, um segredo. Quando a gente está falando muito, a gente tem dificuldade de ouvir. Então tem muita gente que fala muito e tem dificuldade de ouvir a Deus. Deus está dizendo, eu quero que você escuta só um pouquinho. E ele fica dizendo, Deus, eu tenho que mudar alguém. Quando a ausência de maturidade está na vida de uma pessoa, ela fica esperando as pessoas mudarem. Se o fulano mudar, eu vou amar ele demais. Se a fulana mudar, nós vamos ser uma bênção de Deus. A mudança das pessoas começa por mim, começa em você, irmão. Isso é maturidade de Deus na nossa vida. E quando o inimigo manifestava, sempre tinha alguém, sempre tem alguém. Né? Um grita aqui na frente, amarra ele, Senhor. O outro grita lá atrás, queima ele, Jesus. O outro grita assim, Jesus, faz a tua obra, liberta o teu servo, a tua filha. E não tem como, não tem jeito para ele. Porque você tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Então ele mudou de estratégia. O que é que ele está fazendo? Em vez de ele matar o povo fora da igreja, ele está matando dentro da igreja. Por falta de porque ficou normal falar dos outros. Ficou normal comprar e não pagar, ficou normal tantas outras coisas que se eu for falar aqui. Então tudo isso ficou normal. Aí um fala assim, não tem nada não e tem nada a ver. Eu costumo dizer que é dois demônios, esses dois bichinhos. Tem nada a ver e não dá nada, não. Não, pastor, dá nada. Isso aí não dá nada. Daqui a 30 dias, tá, pastor, pelo amor de Deus, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, para Jesus fazer um milagre. Aí o pastor falou, você falou, dá nada não, pastor. Falta de quê? Maturidade. Sim ou não? E por que falar de espírito, alma e corpo? A ciência fala que... Eles falam que... no mesmo espaço não pode habitar mais do que um corpo. Só que Deus é tão bom, Deus é tão lindo, e você é tão especial, que existem 3 pessoas dentro de um corpo só. Pai, Filho e o Espírito Santo. E você é espírito, alma e corpo. Sim ou não? O que é o espírito, irmão? O espírito é para comunicação com Deus. Quando Deus disse para Adão, não comer aquela fruta lá, e Deus disse para ele, se você comer, você vai morrer, rapaz. Agora eu pergunto para você, ele morreu? Sim ou não? Aonde foi que ele morreu? No espírito, irmão. Ele morreu no espírito. Então tem gente que está dando glória perto da gente, está no mover terrível, um movimento. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, está assim com Deus, ó. Nem todo movimento significa que é Deus que está no negócio, irmão. Maturidade te dá sensibilidade do espírito para enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Quando você tem maturidade, alguém começa a pular perto de você. Se você tem discernimento de Deus, tem maturidade no espírito, se for de Deus, você vai entender. Se não for, você já vai te incomodar. Sim ou não? Já aconteceu com você ou não? Começa aquela gazarra assim, o negócio está estranho, Deus. Aconteceu isso comigo hoje, perto de um cristão. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo sobre esse assunto, é para que os cristãos crescessem. E crescer, irmão, não é só questão ministerial.
não é só formação denominacional, é crescer no espírito, a gente precisa disso. Então o espírito é para quê? Quando Nicodemos fez uma pergunta para Jesus, que Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, Jesus, você tem que nascer da água e do espírito. Ele falou assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Como que eu vou fazer? Não, você tem que nascer da água e do espírito. Ele estava morto espiritualmente. Isso é muito prejudicial à igreja, é muito prejudicial à família. Está entendendo? Então, e a alma? O que é a alma? A alma é a sede das emoções. Com a alma você chora, você fica com raiva dos outros, e uma série de coisas. E tem muitos cristãos desses dias que estão vivendo a vida cristã na alma. Sim ou não? Não tem aquele dia que você levanta assim, você quer fazer tudo para todo mundo? Será que o Espírito Santo falou que é para fazer? Falta de maturidade pode colocar você numa luta terrível e brava que você vai ter trabalho para você sair. Já aconteceu comigo. Sim ou não? Aí eu vi o fulano, já é a pessoa da minha vida. Já vou casar, vou falar com o pastor. Calma. Pode ser sua alma. Vou sair da igreja porque é problema de alma, irmão. Vida cristã na alma. E quem vive uma vida cristã na alma não consegue agradar a Deus. O propósito dele nunca é agradar a Deus, é agradar os outros. É sempre ser visto por alguém. Se não der uma oportunidade para ele volta queimado para casa. Não vou mais na igreja. Pastor não me vê mais. É alma. Problema de alma. O maior prejuízo da igreja hoje na terra é problema de alma. E quando se vive a vida cristã na alma, fere pessoas, machuca pessoas, fere, é ferido, é problemático, dá trabalho. Tudo que faz para ele não está bom. Por quê? Porque o intuito é ele ser agradado e não Deus ser agradado. Então a gente precisa ter maturidade. E o corpo? O corpo é para você tocar através dos 5 sentidos. Você sentir cheiro, gosto, você andar, você ouvir, você falar. É para você se conectar ao mundo exterior. Então, falar de maturidade espiritual nesses dias, nós precisamos ter entendimento que nós necessitamos, temos a necessidade de perceber o próprio espírito. Diferenças entre o espírito, alma e corpo. Todo homem é espírito, alma e corpo, concepção geral das pessoas. É que o homem é apenas corpo e alma. Para elas, o espírito e a alma seriam a mesma coisa, porém eles não são a mesma coisa. Caso fossem, qual seria a necessidade de separá-los? Na carta aos Hebreus, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, até o ponto de dividir a alma e espírito, Hebreus 4:12. Então, portanto, alma e espírito não são a mesma coisa. A palavra de Deus nos ensina que o homem é um ser triuno, formado por espírito, alma e corpo. Paulo aconselhou os Tessalonicenses a esse respeito. Por isso que ele fala esse versículo na palavra de Deus. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele nasceu de novo no Espírito. O Espírito é para conectar com Deus, irmão. Amém? Então, quando você levanta de manhã, se você está conectado com Deus, se você nasceu de novo, se você está vivo pela palavra, você decide aonde é que você vai passar o dia. Amém ou não amém? Se você quiser passar o dia na terra, levanta e vai do mesmo jeito para o trabalho. Agora, se você quiser passar o dia no céu, dobre o seu joelho para amanhã e diz: Senhor, vamos comigo nesse negócio, anda comigo nessa cidade. Você vai trazer o céu para a terra. Isso é o Espírito para conectar o céu e a terra, irmão. Por isso que ele diz no livro de Mateus: seja feita a vossa vontade assim na terra como no... Então quem é governado pelo céu, irmão, ele tem maturidade 24 horas por dia. E não vou dizer para você que ele não vai errar, não. Ele vai errar que ele é carne. Mas quando ele tem maturidade, ele sabe conversar com Deus. Davi tinha isso na vida dele. Quando ele errava, ele dizia: olha, melhor eu cair na mão do Senhor do que eu cair na mão dos homens. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. E quando não tem maturidade? Quando peca, vou desviar. Some da igreja, o pastor não vê mais. Daqui a pouco já está postando no Face um monte de coisa e tal. E
Só destruição. Falta de quê? Maturidade lhe dá coragem, irmão, caráter. Meu pastor, fiz isso, fiz aquilo, e aí? Me ajuda, me socorre. Isso é maturidade, irmão. Você vai livrar a sua alma ou de alguém que está ao teu lado do inferno, sim ou não? Então, maturidade é algo muito importante para as nossas vidas. E quero dizer para você, muitos homens de Deus não tiveram maturidade, mas Deus, mesmo assim, teve misericórdia deles. Elias foi um deles, quando travou uma batalha contra os profetas lá, de Baal. Poderia ter passado sem aquela? Poderia. Talvez Deus permitiu? Amém. Mas ele saiu correndo. E para a glória de Deus, Deus colocou um zimbro na frente dele para socorrer a vida dele. Ele ficou numa situação depressiva, não com depressão, mas ele passou uma situação depressiva na sua vida. Porque nem tudo você pode fazer na hora que você quer fazer, irmão. Porque a gente está naquela emoção terrível, vou fazer isso, não, hoje eu vou sair, vou fazer compra, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Falou com Deus, se é de Deus ou não? Vou ajudar fulano. Perguntou se é de Deus para ajudar? Porque talvez você vai pegar uma luta que não é sua para você. Paulo disse na palavra, ele disse, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por que a gente sofre por falta de maturidade? Combater os combates que não são nossos, irmão. A gente precisa aprender a combater os combates que são nossos. Porque existe tempo para todas as coisas. E se você não estiver preparado, é a mesma coisa. Tem gente que, eu quero ser missionário. Aí o pastor não me vê, não me separa. Vai, pula no outro ministério, com 2 dias é missionário. Vai expulsar um demônio, o demônio acaba com a casa dele. Eu já vi muitos. Tem gente que não quer nem passar na frente de igreja. Por quê? Porque recebeu algo que não estava preparado. Não tinha maturidade para aquilo que estava recebendo. Não tinha consciência por aquilo que estava recebendo. Falta de maturidade pode acabar com a sua casa. Eu já fui em alguns lugares, no Brasil tem muito isso, vigília. E o povo me convidava para ir em umas vigílias, e eu ia naquelas vigílias, irmão, eu via cada coisa. Naquelas vigílias. E gente caindo, botando a mão na cabeça. Eu não sou contra, não. Se Deus quiser derrubar, ele derruba, é com ele, irmão. Eu sou do mistério de Deus. Mas eu comecei a perceber umas coisas nessas vigílias, muita vigília, muito mistério, muita igreja misturada, tanta coisa. Camarada casado, o camarada chegar e profetizar para ele que ele ia casar naquele ano, e o camarada era casado. Falta de maturidade no espírito, irmão. Discernimento de Deus. Gera uma igreja sem identidade, sim ou não? Você anda na rua, Pai do Senhor. Aí a pessoa pergunta, e esse irmão de qual igreja? Aí alguém fala assim, é daqueles doidos lá, aquele povo, aqueles doidos lá, aqueles lá que você já entra na igreja dele, é só revelação, profecia, só isso. E tem uns que só sai aquilo que você quer, carro, casa, um monte de coisa. Se fosse de Deus as profecias que o povo já tivesse me entregado, eu estava aqui não. Já profetizaram fazenda, tanta coisa. Até hoje só... Eu não duvido não, meu irmão. Só que quando você tem maturidade de Deus, maturidade no Espírito, aquilo que Deus vai usar um profeta para falar com você, primeiro Deus já falou com você. Você está entendendo? Porque é intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem revelar aos teus servos e profetas. É bíblico. Sim ou não? Deus não é Deus de confusão, uai. Deus vai falar um negócio para você ficar louco da cabeça, para você entrar em parafuso? Deus não é isso. Deus é Deus esclarecedor. Toda vez que alguém for entregar algo para você, primeiramente Deus vai falar no seu coração. É uma confirmação daquilo que Deus... Por isso que tem gente que você vai entregar uma mensagem de Deus para ele e falar assim, Deus já tinha me falado desse negócio. É uma confirmação de Deus. Outro dia eu estava numa igreja e Deus tinha falado algo comigo na minha casa, que quando cheguei nessa igreja, Deus usou o irmão para falar. Falei, Deus falou. Cheguei aqui, Deus usou outro irmão para falar. Falei, glória a Deus. Deus confirmando aquilo que Ele falou comigo. Amém, irmão? Amém? Senão a gente... Outra coisa, quando você tem maturidade espiritual, você sabe quem é que pode colocar a mão na sua cabeça. Tem gente destruída por quê?
Não pode ver um sapateando que já enfia a cabeça de baixo. Ai, revela, ora. Você não sabe como que está a vida? Quando eu coloco a mão na tua cabeça, eu tenho autoridade para ministrar o que eu quiser sobre você. Você já parou para pensar nisso ou não? O camarada está lá, você nem conhece a vida dele, não conhece o testemunho dele, assim como vocês não me conhecem ainda também. Eu poderia nem falar isso aqui para você, eu estou falando porque eu creio nisso. Nem conhece, ai, ora. O camarada está todo arrebentado, vai transferir uma coisa estragada para a tua vida. Vai destruir a tua família. Aí vai sobrar para quem? Para quem é que vai sobrar, irmão? Essa falta de maturidade. Liga para o pastor Telso. O pastor Telso está lá, coitado, orando. Ou às vezes está na benção, está fazendo alguma coisa. Tem nada a ver com o problema, nada a ver com isso. Não tem nada a ver quem põe a mão na cabeça de ninguém. Pastor, ora por mim. Não sei o que aconteceu, está tudo dando errado. Por quê? Porque colocou a cabeça debaixo da mão de quem não está preparado para ministrar algo de Deus na sua vida. Tenha a maturidade de Deus nesses dias, cresça no conhecimento, cresçamos na palavra de Deus. Maturidade gera cristãos com caráter, com identidade de Deus. Gera cristão sabendo quem ele é. Sim ou não? Então, por isso que eu falo, irmão, a gente tem que valorizar a igreja que a gente congrega. Sim ou não? E a Bíblia diz que você deve estar feliz porque você está num lugar como esse, onde você tem pastores sérios, homens de Deus, que zela pela tua vida, que zela pela tua alma. Eles não estão gerando igreja para eles, estão gerando igreja para Deus. Amém. Não está levando você para um buraco, está levando você para o céu de glória. Você está indo para o céu de Deus. Seu filho vai querer servir a Deus por causa da sua conduta, porque o seu pastor ensinou você a servir a Deus de verdade. Quantos filhos que dizem assim, eu não quero ser crente não, Deus me livre. Quantos filhos de pastor que não quer ser pastor? Você conhece algum, não? Por quê? Por falta de maturidade, porque o pastor não tem maturidade de Deus. A casa cresce, uma casa desgovernada. Mas eu quero profetizar nessa noite, nas nossas vidas, que Deus está nos fortalecendo, Deus está nos forjando aqui essa noite, e no nome de Jesus, o inimigo não terá nenhuma oportunidade contra a nossa vida, contra a nossa casa. Amém, irmão? Maturidade, eu sei falar na hora certa. Tem hora para falar tudo, irmão. Eu sei decidir na hora certa. Ah, pastor, vou entregar o cargo, vou entregar. Ei, pastor, vou entregar. Está na hora. Deus está falando. Traz até o papelzinho assim, né? Hoje eu entrego o meu cargo, pastor. Põe assim debaixo do braço. Já sai revoltado de casa. Hoje eu entrego. Você está fazendo para o pastor ou você está fazendo para aquele que te chamou? Você está fazendo para a terra ou você está fazendo para o céu? Oh, glória. Quando você está fazendo para o céu com maturidade de Deus, você tem prazer. Por quê? Porque tudo aquilo que é pequeno vai crescer, meu irmão, minha irmã. Ah, mas esse grupinho é tão pequenininho, o do irmão é tão grande, ele põe a mão, calma, porque tudo que é grande um dia foi pequeno, e tudo aquilo que é pequeno vai crescer, e vai prosperar no nome de Jesus, assim como seu ministério, sua família, sua casa. Ah, não vou trabalhar naquela empresa pequenininha, vai para aquela empresa com maturidade, dizendo, Senhor, eu profetizo que essa será a maior empresa dessa cidade. Abençoa o seu irmão, abençoa a sua própria empresa. Quando você tem maturidade de Deus, você sabe o que você vai falar, irmão, porque tudo que eu falo é uma sentença, e vai voltar para mim, amém? Sim ou não? Tudo que você libera, volta para você. Por que tem tanta gente sofrendo? Porque o mundo espiritual é movido por palavras. Sim ou não? Por aquilo que eu falo, irmão. Eu sou aquilo que eu creio, eu sou aquilo que eu falo. Ah, esse menino aqui não vai dar em nada. Falta de maturidade. Isso aqui é só luta, esse menino é luta demais, isso aqui não vai... Não, essa aqui, pelo amor de Deus. Eu vi um testemunho de um pastor contando.
Ele estava dentro de um avião. A moça chegou e disse para ele: o senhor é pastor, não é? Talvez alguém já ouviu esse testemunho. O senhor é pastor, não é? Ele disse: para a glória de Deus. Ela falou: eu também era cantora na igreja evangélica. Hoje eu sou prostituta e vou para outro país vender o meu corpo. Ele disse: mas por quê? Ele disse: porque quando eu me converti, eu cheguei na igreja, não tinha muita roupa. E eu fui com uma roupa meio escandalosa, era a que eu tinha. E uma irmã chegou para mim e falou para mim que eu estava parecendo uma prostituta. Aquela palavra entrou no meu coração. Destruiu a minha vida. Então tem muita gente que está sofrendo, por quê? Por palavras maldosas. Porque o diabo pegou a palavra e foi lá e fez se cumprir. Ela estava fraca, destruiu a vida da moça. A Bíblia diz que a língua é um membro inflamado do inferno. Mata e dá vida. Eu já lidei com tanto caso na igreja. Pastor, quero falar um negócio para o senhor. Falaram isso e isso e aquilo. Eu falei: irmão, traga quem falou para mim. Senão você pode ir embora, em nome de Jesus. Porque senão você vai pecar e eu vou pecar também. Meu esposo... Tem gente que... Meu esposo é isso e aquilo. Minha esposa, misericórdia. Fulano... Tudo que você falar, o diabo vai pegar e vai trabalhar contra você. Se você libera a palavra de bênção, sua casa vai ser um celeiro das bênçãos de Deus, irmão. Se você libera palavras maldosas, o diabo vai trabalhar para aquilo se tornar uma realidade. Por isso que a gente vê muitos filhos destruídos. Porque só palavra ruim. Então seja a boca de Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua geração. Seja a boca de Deus nesses dias. Deixa Deus usar os seus lábios. Mesmo que está difícil para você. Hoje eu cheguei aqui, eu não contei nem orar direito, já comecei a chorar. Mas eu digo: Deus, eu não vim nesse lugar por dinheiro. O Senhor me conhece e sabe. O meu ministério não é movido por dinheiro. Eu vim aqui para te servir. Porque quando eu saí do Brasil, eu disse: Deus, se for para mim para os Estados Unidos, por dinheiro, seu trono do meu coração, o Senhor não me deixa sair do Brasil. Eu tenho convicção daquilo que Deus falou comigo quando eu tinha 10 anos de idade, irmão. Então a sua boca tem que ser a voz de Deus nesses dias. Está difícil lá naquela empresa? Começa a profetizar que ela vai ser transformada para a glória de Deus. Está ruim lá na sua casa? Começa a profetizar que Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cativeiro. Eu poderia estar falando outra coisa para você aqui, mas eu estou te dizendo para você essa palavra, porque essa palavra é verdadeira. O inimigo não vai achar ocasião contra a tua vida, não vai achar ocasião contra você, porque quem tem maturidade sabe a sua origem, sabe a sua identidade, sabe o seu destino, irmão. Sim ou não? Quem tem maturidade sabe que é do céu. E quem é do céu, a linguagem é diferente. O andado é diferente. A vestimenta é diferente. Aleluia. Não precisa você falar que é cristão em alguns lugares. Porque quando alguém olhar para você, vai ver Deus na sua vida, vai ver Deus no seu caminhar. Sabe por quê? Porque quando Pedro negou Jesus, alguém disse: rapaz, não adianta não, você se parece com ele, você anda igual ele, você fala igual ele, rapaz. Maturidade está dizendo quem você é, meu irmão. Está dizendo quem a gente é. Pode falar o contrário, mas não tem problema. Se você tem maturidade no espírito, se você nasceu de novo, se você está andando pela palavra, fica tranquilo, porque você não precisa falar nada. Você é a Bíblia que o mundo aí fora está lendo todo dia para a glória de Deus. Você é o livro que o mundo tem que ler nesses dias. É verdade, é verdade. Paulo e Silas entram dentro da cidade de Filipos. E uma mulher possuída por espíritos demoníacos dizia: esses aí são homens de Deus. Esses são homens de Deus. Ele vai, estende a mão e expulsa aquele demônio. E acaba com aquela farra naquela cidade. E por causa disso, ele foi preso. Por você ter maturidade, ser maduro,
Vai ter hora que vai lhe custar muita coisa. Você vai tomar nome de crentão, você vai tomar nome de santão, você vai tomar nome de Santa Rona, vão chamar você de quadrado, vai dizer que não precisa disso, vai dizer para você que todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo, porque você não é da terra, você é do céu. Você não precisa fazer nada para ser aceito, porque você já foi aceito por Cristo. Quem tem maturidade não precisa ficar mendigando o amor de ninguém, não, meu irmão. Você tem amor para dar, sim ou não? Tem uma geração de gente mendigando o amor dos outros, bajulando para ser visto, mendigando algo que Jesus já colocou no seu coração, na tua vida. Você é o próprio amor de Deus, nessa cidade, nesse lugar, nesses dias, amém, irmão? Receba essa palavra na sua vida nessa noite, amém? Meu horário já está indo embora, para a glória de Deus. Funções do espírito, alma e corpo. Pela palavra de Deus e pela experiência, compreendemos que o homem possui 3 partes, e cada uma delas possui sua função específica. O corpo, eu já falei, que é o material, são os sentidos. A alma, por sua vez, é a parte que nos permite contactar a nós mesmos. É a parte que nos permite ter autoconsciência, ou seja, a consciência de nós mesmos. A alma é o eu, centro da personalidade. E quem não tem maturidade no espírito é assim. Um dia ele está bom, passa perto de você. Oh, pastor, a paz do Senhor, aleluia. Ele está igual, mas no outro dia... Pai do Senhor, meu irmão. Senhor, pastor. Está tudo bem? É, velho. Mais ou menos. Tem casa para morar, tem carro para andar, está vestido, e está vestido bem. Está casado, tem uma esposa bonita, tem um esposo bonito, e está dizendo que está ruim. Falta de maturidade. E o pai está olhando e está dizendo assim, eu dei tudo para ele. Tenho dado tudo para ele. E ele está dizendo que está ruim. Aí o diabo fala assim, eu estou doidinho para fazer um estrago. Deixa ele falar que está ruim, que eu vou arruinar para ele. Quem tem maturidade, irmão, pode estar acontecendo o que tiver. Se tiver bife, ele está dando glória. Se tiver só o bife da granja, amarelão, o oião no meio, e o arroz, ele está dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque adorador é um estado de espírito conectado com Deus. Você não precisa de motivos para adorar. Você adora 24 horas. Ser maduro é isso. Ser maduro é ser grato. Não pelo que Deus pode te dar, mas pelo que Ele é na sua vida. Amém? Porque quando eu sou maduro, eu entendo quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou pela palavra, o que a palavra diz? Deuteronômio 28. Virão sobre ti todas estas bênçãos te alcançam. Quem tem maturidade não sai correndo atrás de bênção, não, meu irmão. Perdendo tempo. Tem um pregador que revela, vou lá. Tem outro que revela, vou lá. Ai, tomara que profetize uma chave para mim. E a Bíblia está dizendo, virão... Vamos abre aí para mim Deuteronômio capítulo 28, para você ver. Quem tem maturidade, meu irmão, quem tem maturidade tem a bênção do Pai na sua vida. Deuteronômio 28. Quem achou, lê para mim aí, fazendo um favor. Eu já quero parar. Deuteronômio 28. Lê o 1 para mim aí, vai lendo, fazendo um grande favor. Bem alto, minha filha, fazendo um favor. Amém, minha filha. Obrigado. Virão o quê? E fazerão o quê? Te alcançarão, meu irmão. Quando você tem maturidade, você tem consciência daquilo que você está carregando nesses dias. Ai, meu Deus, não sirvo para nada. Sou ninguém. Não dou conta, não vou conseguir. E a Bíblia está dizendo,
que quando Jesus chega na glória, livro de João, no capítulo 17, alguns versículos vai dizer, que quando ele chega, ele diz assim: Pai, eu quero aquela glória que eu tinha contigo antes, porque eu vou dar ela para os meus filhos. Se eu não me engano, é 17 ou é 19, né, pastor? Não, é 17 mesmo. Ó, 17, João 17, 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós, Quando você tem maturidade, você tem consciência de quem você é. Você não fica boiando, não, meu irmão. Ai, será que eu vim daquela explosão do Big Bang? Eu nasci. Você foi gerado dentro de Deus, irmão. Você foi gerado dentro do Pai. Você tem que ter consciência de uma vez por todas quem você é, o que você carrega, o valor que você tem diante de Deus. Jesus disse: olha, Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes, aquela glória que eu tinha contigo antes, eu quero que o Senhor me dê. Ele podia ficar para ele. Para quem é que ele deu? E para que ele deu essa glória? Para que sejamos um. Maturidade. Quem tem maturidade não tem dificuldade com unidade, irmão. Não tem dificuldade com unidade. Não tem dificuldade em amar o seu irmão. Não tem dificuldade em ajudar o seu irmão. Quem tem maturidade não tem problema com ninguém. Tudo que o pastor fala para ele, fala: pastor, eu estou pronto para a glória de Deus. Unidade é a mesma coisa quando você vai fazer um purê de batata. Se você pegar um saco de batata e abrir ele, vai voar batata para todo lado. Sim ou não? Aí se você fazer o purê da batata, o que você tem que fazer primeiro? Eu sou meio cozinheiro. Primeiro você põe a água a ferver, né? Você não pode deixar esquentar muito também não, viu? Certinha a temperatura. Você vai pegar a batata e colocar dentro da água. Se a água estiver muito quente, minha avó falava: vai encroar a batata, menino. Ela vai cozinhar só por fora, por dentro não. Então tem muita gente que foi formada nas coxas, por isso que não aguenta a pressão, não tem maturidade. É um rostinho bonito, vou ungir. É um rostinho bonito, vou consagrar. Aí o que acontece? Está consagrado, mas está ferindo um monte de gente, porque não tem maturidade. É o que mais tem nos nossos dias. Agora eu vou dizer para você, quando ele aceita ser cozido e tirar a casquinha dele, no tempo certo, aí vai pegar a batata e vai amassar. Agora eu vou dizer para você, eu pergunto para você, quem consegue separar a batata por batata depois? Isso é unidade para quem tem maturidade. Depois que está entrelaçado, irmão, não tem capeta que separa. Depois que está entrelaçado, não tem ninguém que separa. E aonde tem unidade, o lugar prospera. Porque o lugar onde tem unidade de Deus cresce, a casa cresce, a família cresce, o trabalho cresce, a vida é cheia de honra de Deus. Amém? Se coloque de pé, que eu quero orar com você, não vai dar tempo de eu falar aqui mais. Quando você tem maturidade, você tem uma mente renovada. Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus do capítulo 10 vai falar sobre esse assunto da mente renovada. Vai falar de consciência. Então, tem muita gente que precisa ser curado. Por quê? Porque ele fica 24 horas se martirizando. 24 horas pensando no passado dele. 24 horas pensando naquilo que já passou. 24 horas se mutilando. Não tomou posse da palavra de Deus. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Olha aqui, ó. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, antes um cordeiro me formaste. Não me deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer assim, como assim o sacrifício de oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Então acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Amém? Então você está perdoado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que ter consciência disso na sua vida. Ele diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Falta de maturidade faz a gente andar 24 horas pensando: estou em pecado, estou em pecado. Vem para a ceia, não vem para a Santa Ceia do perdão, vem para a Santa Ceia da condenação. Eu estou em pecado, estou isso, estou aquilo. Não tomou posse da palavra, então toma posse dessa palavra, tenha a maturidade de Deus. Viva o novo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Espírito e alma e corpo sejam renovados para a glória de Deus, sejam renovados para o crescimento da obra de Deus. Aí, em vez de dar trabalho, nós vamos trabalhar mais, irmão. Em vez de reclamar, nós vamos adorar mais a Deus. Sim ou não? Crente maduro vive alegre na presença do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração que eu quero orar com você nessa noite, através dessa palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Coração lavado da má consciência. Quem tem maturidade não tem problema com má consciência. A mente dele é a mente de Cristo. Ele não pensa nas coisas da terra, ele só pensa nas coisas do céu. Espírito Santo de Deus, nessa noite, quero te agradecer pela vida da sua igreja, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo nesse lugar. Deus, eu quero declarar, ó Pai, aqui, que esta palavra que foi declarada aqui na vida de cada um de nós vai ter um efeito sobrenatural para a glória de Deus. Pai, essas ovelhas serão fecundas e se multiplicarão, Senhor. Deus, elas vão começar a viver o novo tempo de Deus, ó Pai. E vão continuar, Senhor, gerando vida de Deus nesse lugar, ó Pai. O inimigo não vai conseguir soprar mais nada na mente, porque quando soprar, vai ver que tem maturidade de Deus e vai dizer: eu não posso entrar nessa mente, eu não posso tocar, porque em vez de reclamar, ele está adorando, em vez de reclamar, ele está cantando, está glorificando. Não tem como eu fazer nada, porque antes eles eram desunidos, mas agora eles estão de mãos dadas adorando a Deus. Antes eles voltavam para trás, agora eles estão avançando. Antes eles desistiam, mas agora eles não desistem mais. Antes eles eram perdedores, mas agora eles entenderam que são mais do que vencedores. Eu não posso destruir. Aleluia. É essa igreja que eu estou crendo nessa noite. E se você acredita, diga glória a Deus por essa palavra. Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela coragem do senhor.